Elon Musk, o homem mais rico do mundo, acaba de desafiar Alexandre de Moraes. Será que o ministro vai recuar com as informações sobre a censura brasileira sendo levadas para a mídia internacional? Aqui me chama de mito, não sei porquê, mas você realmente é um mito da nossa liberdade. Bom, parece que ele finalmente encontrou um adversário à altura. A internet amanheceu em polvorosa hoje no Brasil, também com reflexos aqui nos Estados Unidos, por conta de uma mera pergunta que o Elon Musk fez ao ministro Moraes. Muito bem, o empresário Elon Musk fez um desafio público a determinações do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e disse que irá remover todas as restrições impostas pela Justiça nos perfis de usuários em sua plataforma X. É muito triste porque é um assunto tão importante e relevante para a nossa sociedade nos dias atuais e pensando também no futuro, levando em consideração que a inteligência artificial está chegando por aí e a gente está vendo que foi reduzido a um tema, a uma questão tão simplista como uma questão apenas ideológica, né, como a gente tem acompanhado nos últimos tempos. E é um tema extremamente relevante para o mundo de modo geral. Não à toa, Elon Musk também se manifestou agora. E, Américo, quero te ouvir. Fiz essa pergunta para a Débora há pouco de por quê, qual que é a explicação por trás dessa manifestação de Elon Musk, dele estar mirando Alexandre de Moraes. E aí eu lembro muito dos movimentos que ele fez, até com relação a Donald Trump. Donald Trump que está em busca de recursos para a campanha. No mês passado, inclusive, se reuniu com Donald Trump, o Elon Musk. Os dois se reuniram, até para ver se existiria alguma chance de repente, ele apoiar financeiramente Donald Trump na campanha, mas para além disso, né, teve a questão do Twitter, quando Donald Trump compartilhava muitas fake news no Twitter e eram realmente comprovadas que eram fake news, ele teve a conta do Twitter suspensa e quando Elon Musk comprou o X, comprou o Twitter, que na época ainda se chamava Twitter, ele trouxe a conta de Donald Trump de volta. Então, assim, polêmica não falta para Elon Musk. Quero muito te ouvir agora sobre esse posicionamento e como que fica a imagem do Brasil aí fora também, de entendimento de que talvez o Brasil estivesse vivendo uma censura a partir das decisões do ministro Alexandre de Moraes. Quero te ouvir, viu, Américo? Muito bom dia, Muriel. Bom dia a Débora. Bom dia a todos que nos acompanham. Muriel, essa não é a primeira vez que o Elon Musk busca uma polêmica com relação a legislações internacionais de outros países nas redes sociais. Ele já desdenhou não apenas dessas decisões do Supremo Tribunal Federal, mas já desdenhou de outras leis internacionais, como, por exemplo, uma lei que foi aprovada muito recentemente na Escócia, aqui lá ao norte da Inglaterra, onde eu estou aqui em Londres. É uma lei um grande avanço civilizatório regulamentando o ambiente digital, porque ela impede, por exemplo, que façam críticas e precisam ser removidas críticas às pessoas por conta de sua idade, deficiência, religião, orientação sexual ou identidade de gênero, para obviamente proteger essas pessoas de ataques digitais. O Elon Musk disse na época que a liberdade de expressão era mais fundamental do que isso, ou seja, para ele atacar pessoas por conta das suas características pessoais é uma questão de liberdade de expressão e não um crime, como é definido nessa lei escocesa. A União Europeia também tem uma lei de regulamentação digital, uma das mais avançadas do mundo, regulamentando aí o que as Big Techs podem ou não podem fazer, inclusive regulamentando o uso do algoritmo delas, que precisa ser muito mais transparente, limitando algumas publicidades, especialmente para crianças, e exigindo que todas as redes sociais façam sim uma moderação de conteúdo para evitar desinformação, fake news e discursos de ódio. Ele também se opõe a isso. Então, está nesse bojo dele de desdenhar, sendo um grande bilionário, acreditando que o saldo da sua conta bancária o permite desrespeitar as leis de outros países. E o que isso tudo mostra, Muriel, Débora e a todos? Mostra a necessidade urgente de uma regulamentação das redes sociais em nível global, não apenas no Brasil, na Escócia ou na União Europeia. Se todos os grandes países, as grandes democracias pelo menos, adotassem algumas propostas que são feitas, por exemplo, pela
pela ONU ou pela sua agência de cultura e educação, a Unesco, que propõe uma regulamentação mínima das redes sociais. Não se trata de censura, se trata de levar para o ambiente digital regras que já existem de convivência decente e pacífica no mundo normal, levar isso para o ambiente digital. Se esses países, em especial os Estados Unidos, adotassem esse tipo de proposta, o Elon Musk não ia fazer isso, não ia desrespeitar uma lei, uma determinação da mais alta corte do Brasil. Inclusive, quando ele ameaça, Muriel e Débora, encerrar as atividades do X no Brasil, talvez ele faça um bem à democracia brasileira. E aqui não é uma questão de opinião, eu vou dar um dado. A União Europeia, que fez essa lei de serviços digitais, que entrou em vigor no ano passado, fez recentemente um levantamento de quais eram as redes que mais difundiam desinformação, fake news e discursos de ódio. Qual era essa rede? Justamente o X. Então, eles têm um problema grave, sério, de regulamentação, de não tomar atitudes contra fake news, contra desinformação e contra discurso de ódio. E agora, o Elon Musk leva isso a um patamar ainda superior, desrespeitando uma decisão judicial da mais alta corte do Brasil. A internet amanheceu em polvorosa hoje no Brasil, também com reflexos aqui nos Estados Unidos, por conta de uma mera pergunta que o Elon Musk fez ao ministro Moraes. A pergunta é: Why are you demanding so much censorship in Brazil? Por que você está exigindo tanta censura no Brasil? Que são comunicações internas de advogados do Twitter falando sobre os casos, né, da justiça brasileira, exigindo cada vez mais informações, exigindo quebras de sigilos, exigindo até mesmo estatísticas sobre hashtags, e ali naquelas conversas fica evidente que os próprios advogados do Twitter consideram tudo isso inconstitucional, né? Consideram isso um avanço sobre as liberdades individuais. É um escândalo de grandes proporções e obviamente que a imprensa brasileira varreu isso para baixo do tapete, apesar de ter tido bastante repercussão nas redes sociais, até mesmo aqui nos Estados Unidos. Agora, né, o Elon Musk pergunta diretamente para o ministro Moraes sobre essa censura em curso, na verdade, essa onda autoritária que nós estamos vendo nos últimos anos. O Musk tem se apresentado como um defensor das liberdades individuais e principalmente da liberdade de expressão. E obviamente que agora a militância de redação brasileira vai querer tratá-lo como um extremista de direita, né, como um apoiador de Trump ou coisa do gênero. Nada mais longe da realidade. O próprio Musk se apresenta como um democrata, que é um partido de esquerda aqui nos Estados Unidos, mas que a esquerda ficou tão distante dos princípios de defesa, por exemplo, da liberdade de expressão e de outras liberdades básicas, que hoje ele é considerado direita, mas não porque ele mudou, mas sim a esquerda, especialmente a esquerda americana mudou, e na verdade a esquerda global. E ele apresenta esse ataque à liberdade de expressão como uma ameaça existencial para a humanidade. E ele tem uma perspectiva da história humana porque ele está buscando ser um ponto de inflexão nessa história humana ao possibilitar a humanidade viajar e colonizar outros planetas. Ele tem uma empresa de foguetes, a SpaceX, que busca desenvolver uma nave que, segundo ele, né, levará a humanidade para o resto do espaço, inicialmente para Marte. E ele tem se colocado ao lado, principalmente, da liberdade de expressão e tem percebido essa ameaça às democracias ocidentais, até mesmo nos Estados Unidos, mas agora, né, principalmente no Brasil. Essa pergunta do Elon Musk e a demonstração que ele tem a consciência do que está acontecendo no Brasil é algo muito importante, porque não há mais, aparentemente, condições de um movimento interno no Brasil promover a defesa das garantias constitucionais básicas do cidadão e um regime livre. Não há mais liberdade no Brasil, não há mais democracia no Brasil. E me parece que a única forma de buscar o restabelecimento de pelo menos algum nível de liberdade é justamente através da pressão externa de outras pessoas tomarem consciência do que está acontecendo no Brasil, pessoas como Elon Musk. Então é muito importante essa pequena pergunta, essa frase, e a tomada de consciência por parte dos Estados Unidos, por parte dos europeus, qualquer que seja o espectro político, para que o Brasil volte a ser um país livre. Elon Musk, o homem mais rico do mundo, acaba de desafiar Alexandre de Moraes. Será que o ministro vai recuar com as informações sobre a censura brasileira sendo levadas para a mídia internacional? Aqui me chamam de mito, não sei porquê,
mas você realmente é um mito da nossa liberdade. Bom, parece que ele finalmente encontrou um adversário à altura. Entenda tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Finalmente, Elon Musk decidiu enfrentar Alexandre de Moraes, derrubando todas as decisões do juiz que afetavam o Twitter e a liberdade de expressão no Brasil, liberando contas que estavam banidas e expondo a situação da censura nas últimas eleições para todo mundo no seu perfil com mais de 179 milhões de seguidores. O que colocou o Alexandre de Moraes nos assuntos mais comentados, não só do Brasil, como também nos Estados Unidos, atraindo atenção internacional para o caso. Ele até mesmo respondeu o próprio Alexandre de Moraes no Twitter, perguntando por que tanta censura no Brasil. Meus amigos, que reviravolta, essa treta vai longe, vai tomar com certeza toda a próxima semana. Bolsonaro repostou, Felipe Neto tá chorando, Alan dos Santos já tá fazendo live que dá para assistir sem VPN, que chamou o Nicolas Ferreira. Paulo Figueiredo teve uma resposta ao seu tweet fixada no perfil do Elon Musk e os jornais de esquerda estão pirando com a notícia. Ninguém ainda tá acreditando em tudo que tá acontecendo e agora chegou a vez do Brasil. E adivinha? Sim, aconteceu violação da nossa liberdade. Conforme as denúncias, o ministro Alexandre de Moraes, o Tribunal Superior Eleitoral e membros do Ministério Público de São Paulo teriam agido de forma ilegal para pressionar funcionários do Twitter a fornecerem dados pessoais de cidadãos brasileiros, incluindo informações internas da plataforma de usuários sem ordem judicial. Além disso, ele alega que houvesse exigência de censura de postagens, incluindo as de parlamentares. Até mesmo políticos foram afetados. Democracia? É isso que eles diziam defender? Censurando perfis sem ordem judicial, por fora da lei brasileira? Isso é abuso de autoridade, abuso de poder. E aí o jornalista continua aqui embaixo, dizendo que o Brasil sofre de uma grave repressão à liberdade de expressão liderada pelo Alexandre de Moraes, e esses abusos dos nossos tribunais para cima de alguns perfis. Dito isso, esse vazamento todo tendo ocorrido essa semana, a nossa mídia governista não cobriu, mas óbvio que o dono da plataforma ia dar uma olhada no que estava acontecendo. Então Elon Musk viu os Twitter Files Brasil e percebeu que a situação era bem preocupante, fazendo com que a treta toda começasse com esse tweet aqui, onde ele entrou no perfil do Alexandre de Moraes e perguntou: por que vocês querem tanta censura no Brasil? Após isso, a galera já ficou: caralho, ele tá sabendo do caso, agora vai ganhar projeção internacional. E é tudo que o STF não queria. Isso tomasse as manchetes do mundo inteiro e eles acabassem perdendo a legitimidade da narrativa que eles construíram cuidadosamente aqui no Brasil. Bom, eu achei que ia ficar por isso mesmo, que o Alexandre de Moraes não ia responder e a vida ia seguir. Mas o Elon Musk decidiu pedir truco e depois pedir 6 e aí o negócio explodiu. Se liguem. Ele compartilhou para os seus quase 180 milhões de seguidores, o que dá mais ou menos uns 60 Nicolas Ferreira, uns 2.000 Maracanãs lotados. Ele compartilhou esse jornalista americano explicando os Twitter Files Brasil. E aí o Paulo Figueiredo, que foi uma das pessoas censuradas aí nessa época, eu tenho pouco conhecimento sobre sua vida e sua trajetória, então eu não vou opinar sobre isso, mas ele fez um tweet aqui muito importante, praticamente desafiando o Elon Musk, dizendo o seguinte. Bom, peraí, deixa eu dar o contexto. O Elon Musk compartilhou esse jornalista falando dos Twitter Files e escreveu o seguinte em cima: essa censura agressiva parece violar a lei e a vontade do povo brasileiro. E aí, o Paulo Figueiredo respondeu com isso: sim, então por que obedecer? O Rumble e o Locals não, mas você tem poder suficiente para fazer a diferença. O Rumble e Locals são duas outras redes sociais que ultimamente tiveram que parar suas atividades no Brasil devido a essas restrições judiciais. E aí ele fez aqui o desafio: você tem poder suficiente para desobedecer e fazer a diferença. E não é que ele realmente decidiu fazer isso? Respondendo o seguinte: estamos levantando todas as restrições que esse juiz aplicou, multas pesadas, ameaçou prender nossos funcionários e cortou o acesso ao X no Brasil. Como resultado, provavelmente perderemos todas as receitas no Brasil e teremos que fechar nosso escritório lá. Mas os princípios importam mais do que o lucro. Elon Musk respondeu isso, fixou no seu Twitter e simplesmente liberou geral. Após isso, sem VPN, eu consegui acessar a conta do Alan dos Santos, que estava inclusive fazendo live com o Nicolas Ferreira. E eu percebi que aos poucos as pessoas começaram a ser desbanidas.
Monark, Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, Esquerda Net, não sei. Todo mundo que estava banido começou a ser liberado aos poucos. Talvez ainda não tenha aparecido para você, mas demora um pouco para atualizar. Para algumas pessoas está aparecendo, para outras não. Provavelmente quando você estiver vendo esse vídeo, já vai estar todo mundo aparecendo, ou o Twitter já vai estar completamente bloqueado no Brasil e isso ter tomado todas as manchetes internacionais. Não sei o que vai acontecer. Realmente está uma loucura essa situação. Não acreditamos que tais ordens estejam de acordo com o Marco Civil da Internet ou com a Constituição Federal do Brasil e contestaremos legalmente as ordens no que for possível. O povo brasileiro, independente de suas crenças políticas, tem direito à liberdade de expressão, ao devido processo legal e à transparência por parte de suas próprias autoridades. Sim, o X está certo legalmente. O problema é que não existe mais lei no Brasil. Existe a opinião de ministros do STF. Logo, eles estão ferrados judicialmente, porque não dá para comprar uma briga judicial com esses caras no Brasil e ganhar. Mas eles podem fazer muito barulho, o que pode acabar minando a legitimidade internacional dessas ações que cruzaram a linha, feitas por alguns juízes nesse país. Dito isso, Elon Musk continuou. Ele quer uma resposta do Alexandre de Moraes, que há 20 horas após sua pergunta ainda permanece calado. Então ele retweetou isso aqui que eu acabei de ler para vocês, marcando o Alexandre de Moraes e perguntando: por que vocês estão fazendo isso? Pega a pipoca que vai dar merda. Bom, rapaziada, esse é um resumo geral do que aconteceu nesse dia histórico de 6 de abril de 2024, quando um homem com muito poder e influência internacionalmente decidiu enfrentar o Alexandre de Moraes. Essa briga vai ser boa. Finalmente, o ministro encontrou alguém disposto a peitar. Afinal, Elon Musk não tem muito a perder. Talvez um pouco de dinheiro aqui no Brasil, mas ele já é o cara mais rico do mundo. Então vale a pena por princípios, assim como ele mesmo disse no Twitter. A nossa democracia está enfraquecida por juízes determinando a retirada de contas e informações sobre perfis sem ordem judicial, com ameaças de multas. Isso não acontece em uma democracia sólida. Histeria total na esquerda. @Elon Musk continue. O homem mais rico do mundo e diversos jornalistas internacionais dizendo que há algo acontecendo no Brasil. Só o Congresso continuará ignorando e lidando como se estivéssemos em normalidade? Não. Não valia instaurar a CPI do abuso de autoridade? Não haverá nenhuma medida para esclarecer o que está acontecendo? Pois é. Essa é a questão. Levantou-se o debate. Temos agora os Twitter Files, temos provas de que aconteceu uma cruzada de linha por parte do STF e temos a mídia, não só nacional como internacional, jogando luz sobre o caso. Alguma coisa vai acontecer. Não sei para qual lado, não sei quem vai sair vencedor, só sei que vai ter guerra, vai ter muita guerra. E ninguém vai sair impune disso aqui. Ninguém. O Twitter não vai sair impune, o Alexandre de Moraes não vai sair impune. Os dois lados vão entrar numa briga tremenda. E convenhamos, o Alexandre de Moraes só tem a perder com isso, porque foi dado luz à situação. Finalmente, está sendo discutido isso de forma como nunca antes foi. E aqui ele também compartilha. Elon Musk, as restrições de conteúdo no Brasil foram removidas. Revista Oeste. Os arquivos investigados por Michael Sallenberger revelam que Alexandre de Moraes e o TSE estavam envolvidos em uma clara tentativa de minar a democracia no Brasil. Muito bem, o empresário Elon Musk fez um desafio público a determinações do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e disse que irá remover todas as restrições impostas pela Justiça nos perfis de usuários em sua plataforma X. A Janaína Camelo agora traz todos os detalhes conosco ao vivo, diretamente lá de Brasília. Janaína, então, houve uma resposta em inglês no perfil do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Muito bom dia e muito vento por aí, né, Janaína? Muito bom dia, Marcelo. Bateu um vento agora bem forte, mas vamos lá, a gente consegue fazer. Então, ontem, Elon Musk, como você disse, ele fez uma série de postagens aí citando o ministro Alexandre de Moraes, o ministro do STF. E essa série de postagens começou aí com esse post que você citou também, o Elon Musk postando, fazendo um comentário em um post do ministro Alexandre de Moraes, que inclusive foi o último post dele na rede social X, que foi um post aí, ele parabenizando o ministro Ricardo Lewandowski pelo novo cargo aí de ministro da Justiça.
E aí foi uma postagem do dia 11 de janeiro, uma postagem bem antiga. E aí Elon Musk ele pergunta o seguinte nesse comentário, questiona o ministro por que de tanta censura no Brasil. Segundo ele, inclusive, essa postagem, esse comentário teve apoio aí de várias pessoas, vários políticos que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo. Essas postagens acontecem também, Marcelo, depois de uma semana aí que foram revelados, foram liberados, isso na semana passada, arquivos da rede social X que mantinha aí sobre sigilo, que estavam sobre sigilo e que mostram aí as relações da empresa com autoridades brasileiras nos últimos anos. E aí, lembrando também que Alexandre de Moraes, ele é relator de vários inquéritos no STF, onde ele determinou aí suspensão de vários perfis aí de investigados por disseminação de notícias falsas, né? Então, Musk, nessas postagens ontem, foi durante todo o dia de ontem, ele fez várias postagens. E aí, todas elas, ele entendendo aí que há nessas determinações da justiça brasileira que elas violam aí a liberdade de expressão. E aí, em uma última postagem, ontem à noite já, Elon Musk, inclusive essa postagem ele fixou no perfil dele, está lá fixada, está em destaque. E aí ele diz exatamente o que você falou agora. Ele ameaçou remover todas as restrições impostas pela justiça brasileira dos perfis de usuários do X e ameaçou fechar o escritório da empresa aqui no Brasil. A gente tem essa postagem aí para mostrar também na tela. E ele diz o seguinte, abre aspas, estamos levantando todas as restrições. Esse juiz, se referindo a Alexandre de Moraes, aplicou multas pesadas e ameaçou prender nossos funcionários e cortou o acesso ao X no Brasil. Como resultado, provavelmente perderemos todas as receitas no Brasil e teremos que fechar nosso escritório lá. Mas os princípios são mais importantes do que o lucro. Foi isso que Elon Musk disse ontem nessas postagens, Marcelo. Exatamente, né, Janaína? Como você disse, ele teve o apoiamento, né? As mensagens foram repostadas, evidentemente, mas também houve mensagens também em favor de Alexandre de Moraes, entre elas aí do ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias. É isso, Janaína? Isso mesmo, o Jorge Messias, né, o advogado-geral da União, também na rede social X, ele se pronunciou, ele disse o seguinte, bilionários com domicílio no exterior não pode ter controle de redes sociais e violar o Estado de Direito. Então, defendendo aí a regulamentação das redes sociais, a gente também tem essa postagem do ministro para mostrar na tela, ele diz o seguinte, abre aspas, é urgente regulamentar as redes sociais. Não podemos conviver em uma sociedade em que bilionários com domicílio no exterior tenham controle de redes sociais e se coloquem em condições de violar o Estado de Direito, descumprindo ordens judiciais e ameaçando nossas autoridades. E aí conclui dizendo que a paz social é inegociável. E aí, Marcelo, o ministro Alexandre de Moraes, até o momento, ele não se pronunciou sobre esse assunto. Vamos aguardar para ver se ele comenta sobre isso. É com você. José Maria, nós falávamos ao longo dessa edição do Jornal da Manhã, né, da mudança da comunicação. E aí é uma prova, né? Quer dizer, o Elon Musk lá nos Estados Unidos provavelmente fez essa postagem na página do ministro Alexandre de Moraes e toda essa repercussão. Isso era algo inimaginável até pouco tempo atrás, né, Zé Maria? E é uma briga boa, um desafio diferente para saber a jurisdição do Brasil para lidar com isso. Afinal, o Elon Musk é um cidadão que não é brasileiro, pode estar em qualquer parte do mundo fazendo publicações que chegam aqui no Brasil. Ele pode desafiar a justiça brasileira e liberar os perfis. Alguns foram banidos, né, das plataformas e também outros foram proibidos de monetização por decisão judicial. Então o Elon pode, dono do X, né, ele pode simplesmente retomar tudo, desafiar a justiça brasileira e a gente não sabe qual é a consequência disso. A justiça brasileira pode, em tese, decretar a prisão dele. A prisão pode não ser executada, mas é um assunto a ser debatido. E fechar a plataforma aqui no Brasil não vai fazer muita diferença. Ele pode continuar faturando do mesmo jeito, né? Publicando do mesmo jeito de outro país, qualquer outro lugar do país, para se ter uma ideia. Então é uma coisa muito solta, uma terra sem lei, e isso é uma demonstração clara de que é preciso uma regulamentação mínima, ou seja, que as plataformas para operarem aqui no Brasil têm que ter pelo menos uma representação jurídica e um representante legal
porque afinal por ali correm vários crimes. A comunicação é importantíssima, ela é necessária, ela não pode ser censurada. A Constituição garante o direito à livre expressão em todos os sentidos, não só opinião, mas arte, publicação, de qualquer forma. Mas a mesma Constituição que garante a liberdade de expressão diz é vetado o anonimato. Então é preciso, no mínimo, a regulamentação que cada um responda pelo que produz de conteúdo, ou seja, que coloque o CPF. Não se pode admitir a história de um perfil sem identificação, sem um CPF. Hoje não existe nenhuma regulamentação. Este é o grande debate. Agora, essa briga do Elon Musk com a justiça brasileira não é contra uma pessoa, é contra a justiça brasileira, é uma briga boa que a gente não sabe exatamente onde é que isso vai dar. Agora, Zé, além dessa necessidade de uma representação dessas big techs, dessas plataformas, um escritório, algo que possa responder por essas plataformas aqui no país, para atuação no país, além dessa cobrança, que segue, claro, em discussão, saiu hoje em destaque na Folha de São Paulo, talvez a principal manchete da Folha de São Paulo, dizendo que o governo também discute formas para taxar as big techs, né? E aqui na linha fina aparece o seguinte: cobrança por uso de rede, tributo sobre streaming, imposto de renda maior e repasse para jornalismo estão em estudo. Alguns desses pontos até já foram levantados em outras propostas, como o projeto de lei das fake news, como nós falávamos agora há pouco, né? Isso pode avançar? Pode avançar. Na terça-feira haverá uma reunião de líderes com o presidente da Câmara, Arthur Lira. E esse assunto será colocado na mesa de discussão para dar uma possibilidade de votação ao projeto que está pronto e que houve recusa exatamente por força dessas plataformas. Elas estão tão fortes que elas desafiaram o Poder Legislativo e ganharam. O projeto foi retirado diante da força dessas plataformas digitais. E é evidente, se todos pagam impostos, e hoje essas plataformas, elas lucram muito mais do que os veículos tradicionais de comunicação. Então, o faturamento, por exemplo, do Google é maior do que todo o faturamento das mídias tradicionais somados, então, eles também têm que pagar imposto. Aí, o que está acontecendo? É uma concorrência desleal. Nós aqui, em rádio e TV, somos responsáveis pelos produtos que estamos colocando no ar. A empresa se responsabiliza, o jornalista se responsabiliza, o comentarista se responsabiliza. Nós temos a regulamentação de contratar profissionais habilitados, temos a regulamentação de funcionamento, de ter uma sede, de ter um transmissor com as características exigidas pela lei. E estamos concorrendo com algo que não tem absolutamente nenhuma regra. Ou leva todo o nosso sistema de TV e rádio para a situação das plataformas, ou seja, liberou total, ou traz as plataformas para as nossas regras, Aí haverá um equilíbrio.